This call is now being recorded. Boa tarde, hoje então, dia 30 de novembro, nossa quarta aula da Química Analítica e Instrumental. Só quero lembrar, né, deixa eu colocar aqui para apresentar, só quero lembrar que... Boa tarde, professor. Boa tarde, Sâmia. Lembrar que nós temos... que nós vimos, né, na última aula, né, foi sobre amostragem. O que é a amostragem, o que a gente deve fazer. Tem lá no Moodle também a gravação da nossa aula, que foi realizada, e temos a atividade, né, para ser postada até hoje, lá 23 horas e 55 minutos, tá? Então, eu peço que não esqueçam, né, de fazerem a postagem da atividade 3. Tá? Então, não sei se ficou alguma dúvida, e eu pergunto a vocês, se tem alguma dúvida, a gente já esclarece agora no início da nossa aula. Bom, como não... Ô, professor, não, dúvida não, assim, ó, foi questão, não sei se é a dificuldade do pessoal ali, questão de achar materiais recentes, né? Artigos recentes. Quando você fala recente, você fala o quê? Nos últimos anos? Isso, o que eu achei foi, se eu não me engano, foi 2013, 2014. Mas essa é a dificuldade realmente, né? Mas 2013 está valendo, tá? Não tem problema não, tá? Inclusive, muitas revistas que saíam anualmente acabaram não sendo mais editadas, né? Mas, como eu falei, no Google Acadêmico, você também tem uma opção de procurar por data, tá? Selecionar por data também. Bom, só espero, então, que não esqueçam, né, de postar a nossa atividade até hoje. O nosso estudo de hoje, ele vai falar sobre soluções. Quando a gente fala soluções em química, nós estamos falando de misturas, tá? Misturas homogêneas. Aqui nós vamos ter, então, um livro que fala sobre isso, né? E aqui nós temos, inclusive, um material complementar, vamos ter uma atividade também. Bom, então, antes de entrar nesse livro, eu vou fazer uma contextualização com o material que eu tenho aqui, tá? Deixa eu colocar ele para apresentar assim, que a gente não pode esquecer que a matéria, né, nosso mundo é material, né, então ele é formado por substâncias, né, toda a matéria ela formada por moléculas ou átomos, ou agrupamento de átomos ou íons, né, essa partícula fundamental da matéria. Esses átomos, né, eles recebem nomes, eles vão receber um símbolo, que geralmente é derivado do nome em latim, tá? Então, por exemplo, ferro, né, tem o símbolo Fe. Tem a segunda letra minúscula porque tem um outro elemento que já recebeu o F, tá? Então, essa é a lógica. Ele vai ter um nome, a letra inicial geralmente é aquela que vai representar esse elemento. No caso de ter algum elemento com essa inicial, coloca-se uma letra minúscula para diferenciar. O ferro recebeu o símbolo Fe porque já existe um outro com F, que é o flúor, que é o F. Tá? Então, vejam, o elemento ferro, com o símbolo Fe, ele é encontrado na natureza de forma combinada. É o caso, por exemplo, do óxido de ferro aqui. Se não me engano, aqui é a magnetita. O cálcio tem o símbolo Ca
é encontrado na natureza na forma de carbonato, carbonato de cálcio, né? A prata, vejam, não tem nada a ver com o nome em português, mas ela vem do argentum, que é em latim, como eu falei, e é Ag, né? A prata nós conseguimos encontrar na forma nativa, ou seja, somente puro, né? O oxigênio tem o símbolo O e é encontrado na natureza na forma de gás oxigênio, mas também podemos ter o gás ozônio, né, que é o O3 e assim por diante. Então, os átomos que nós conhecemos, né, eles vão formar toda a matéria que nós conhecemos até hoje. Nós temos já na tabela 114, né, 116 elementos. Vejam que, dependendo de como eles vão se ligar, esses elementos, eles vão formar as mais variadas substâncias. 2 átomos de hidrogênio formam uma molécula de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio mais 1 de oxigênio formam uma molécula de água, né, que é o H2O. E assim por diante. Bom, substância é toda aquela forma particular de matéria que apresenta composição fixa e definida. Por exemplo, a água, ela tem uma composição fixa e definida. O gás hidrogênio, ela tem uma composição fixa e definida. Então, isso a gente chama de substância. Tá? Como eu acabei de falar, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás ozônio. Vejam que o gás hidrogênio é toda substância formada por moléculas de 2 hidrogênios. Então, toda molécula que é composta por 2 hidrogênios, eu chamo de gás hidrogênio. Oxigênio, moléculas compostas por 2 oxigênios, 2 átomos de oxigênio. Então, eu chamo de gás oxigênio. Já o gás ozônio, são 3 átomos de oxigênio. Olha a diferença entre o gás ozônio e o gás oxigênio. Um outro detalhe também é o que a gente chama de substância simples. É aquela que é formada por um único elemento químico. O gás hidrogênio é só formado por átomos de hidrogênio. O gás oxigênio é só formado por átomos de oxigênio, assim como o ozônio também. Então, a isso a gente chama de substância simples. Uma barra de prata, por exemplo, ela também é uma substância simples, porque é formada somente por átomos de prata. Tá? Agora, existem as compostas. As compostas são aquelas substâncias que são formadas por 2 ou mais átomos, né? 2 diferentes tipos de átomos. É o caso da água, que é formada por átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio. O sal de cozinha, o NaCl, formado por cloro e pelo hidrogênio. Desculpe, pelo sódio. Hidrogênio não, sódio. Então, é o NaCl, átomos de sódio e átomos de cloro. O açúcar, que é formado por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a isso a gente chama de substâncias compostas. É substância porque tem uma composição fixa, né, determinada. Bom, mas quando eu junto ou separo essas substâncias, né, a gente pode chamar de substâncias puras, simples, ou uma substância pura composta. Por exemplo, se eu pegar só moléculas de água pura, então eu tenho uma substância pura composta porque tem átomos diferentes formando essa substância. Se eu pegar, por exemplo, um balão de gás hélio, só tem átomos de hélio, então ele vai ser uma substância pura simples, porque só tem um único elemento químico. Bom, mas na natureza, nada é encontrado de forma extremamente pura, né? Nós é que tentamos fazer a purificação desses elementos, dessas substâncias. A isso nós chamamos de mistura, é quando 2 ou mais substâncias acabam estando juntas, né? Por exemplo, a água que a gente bebe, ela não é uma água pura, ela é uma água potável. Há uma diferença básica aí, por quê? Porque tem lá dissolvido sais minerais, tem dissolvido gases, então o que a gente bebe não é puro, é uma água potável. Tá? O ar que nós respiramos, ele não é puro, no sentido de uma substância pura, ele é uma mistura, e nós temos ali
70% praticamente, né, 79% de gás nitrogênio e 21% de gás oxigênio. Não dá bem isso, né? Dá uma quebrazinha ali e tem 1% de todos os outros gases, incluindo poluição, né? Então, vejam, é uma mistura que a gente acaba respirando. E isso é uma coisa que nós não nos atentamos muitas vezes, né? Porque a gente diz que respira oxigênio. Lógico, respira com oxigênio. Ele que vai ser importante para os nossos processos, mas junto com ele vai 78% de nitrogênio. Né? Nosso organismo está adaptado para essa mistura. Né? Bom, quando nós temos misturas, ou vamos falar das misturas, a gente tem que falar do que a gente chama de fase. Fase é todo o aspecto homogêneo de uma mistura. Então, quando a gente tem apenas um aspecto, a gente chama de um determinado tipo de mistura. E quando a gente já consegue observar 2 ou mais aspectos dessa mistura, aí a gente já chama de um outro tipo, que é o que a gente classifica essas misturas, né? De misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Homogênea, um único aspecto. Exemplo, o ar que nós respiramos, né? Se ele não tiver com nenhuma partícula sólida que a gente consegue enxergar, ele é uma mistura homogênea. Mistura heterogênea quando aparece 2 ou mais fases. Exemplo, o granito, né? Essa rocha, dependendo do granito, a gente consegue ver fases nele. Parte de quartzo, parte de feldspato, né? Então, a gente diz que ele é uma mistura heterogênea. Ou outro exemplo, se eu pegar água e óleo, não se misturam. Então, eu consigo ver a fase da água e consigo ver a fase do óleo. Então, isso a gente chama de uma mistura heterogênea. Essas misturas, né? Aqui o exemplo, né? O arco que eu acabei de falar, água e areia também, eu consigo ver a separação entre a fase da água e a fase da areia. Então, a diferença básica entre homogênea e heterogênea é a constituição de fases. Se tem apenas uma, vai ser sempre homogênea. Uma outra coisa que também a gente tem que... Aqui o que eu acabei de falar, né? Água com açúcar, desde que totalmente dissolvido, uma mistura de uma única fase homogênea. Água e óleo, tenho 2 fases, já é uma mistura heterogênea. Água com gás, eu consigo ver a fase dos gases, né, que mesmo que descontínuo, consigo ver, então também é uma mistura heterogênea. Essa é a maneira que eu tenho para identificar. Vejam só, aqui alguns exemplos, né, de misturas homogêneas. A amálgama, que é uma mistura, né, de mercúrio, prata e estanho. Né, é uma liga metálica. Vai apresentar um único aspecto, uma mistura homogênea. O vinagre, né, que é água com ácido acético. Então, é uma mistura homogênea. Eu não consigo determinar a diferença entre as fases do ácido acético e da água. O latão, cobre zinco, o bronze, cobre estanho, né? O aço, ferro com carbono. Visualmente eu não consigo identificar, só se eu pegar um microscópio eletrônico, aí eu consigo ver fases, né? Mas depende de como você vai analisar, né? O álcool hidratado, né, que é água e álcool, então a gente não consegue determinar fases, misturas homogêneas, tá? Vejam só, dependendo de como você observa essas misturas, aí você tem que sempre identificar, né, se é a olho nu ou se é com um microscópio, né? Se a gente pegar um copo de leite, ao olho nu ele vai parecer homogêneo, mas se eu colocar ele no microscópio, né, já vou conseguir enxergar lá as fases da gordura dentro do leite. Então, eu já consigo ver que é heterogêneo, mas com a ajuda de microscópio. Visualmente, no olho nu, não consigo ver a diferença. Daí eu chamo de homogêneo. Mesma coisa quando eu falei do aço, né? Bom, e solução? Eu já tinha falado, né? Solução é toda mistura homogênea. Ou seja, tem um único aspecto. Ela vai sempre ser dividida em 2 partes, no mínimo, né? O solvente, que é aquela que vai envolver todos os componentes que estarão dentro, né, junto com o solvente. Geralmente é a água, né, se a água for a mais frequente, né?
Aqui se fala em maior quantidade, nem sempre, tá? O solvente está em maior quantidade. Tem o solvente, tem o soluto. O soluto já diz, é aquele que vai estar solúvel dentro do solvente. O solvente é aquele que envolve o soluto, né? Então, geralmente, é aquele que está em menor quantidade. É a substância que é dissolvida pelo solvente, né? Ou no solvente. Então, aqui, ó, por exemplo, soluções sólidas, nós podemos ter ouro 18 quilates, aço, latão, bronze, né? Então, nas sólidas, as ligas, as líquidas, soro fisiológico, álcool comercial, vinagre, são alguns dos tipos de soluções líquidas, né? No laboratório, a gente usa muitas soluções, né? Líquidas. Tem as soluções gasosas, né? Como é o ar atmosférico, mistura de O2 e hélio, aí depende do que você vai utilizar, né? Então, aqui tem aqui um panorama, né? Mostrando, inclusive, quem é soluto, quem é solvente. Então, na sólida, uma liga metálica de cobre e níquel, né? Então, sólido, soluto é sólido, solvente é sólido. Mercúrio em cobre, né? Que dá amálgama. O soluto é líquido, que é o caso do mercúrio. O cobre é o solvente. E gasoso em sólido, que é o caso de hidrogênio dissolvido em níquel, né? O soluto é gasoso e o solvente é sólido. Na líquida, NaCl em água, NaCl só de cozinha, né? É um sólido que vai ser dissolvido num líquido, né? Soluto sólido, solvente líquido. Álcool e água, os dois são da fase líquida. CO2 dissolvido em água, gasoso, o soluto, e o líquido é o solvente. E na gasosa também eu posso ter, né, por exemplo, poeira no ar atmosférico, sólido, que é o soluto, poeira, num solvente gasoso, que é o ar. Água no ar atmosférico, né, ou neblina, né, que é o líquido, que vai estar na forma de microgotas, né, dissolvidos no ar, que é gasoso. E o ar atmosférico, onde eu tenho o oxigênio e os outros gases, né, dissolvidos no nitrogênio, que também é um outro gasoso. Então, aí está a diferença soluto e solvente. Eu posso classificar as soluções também com relação à natureza dessa solução, se ela é uma solução iônica ou se ela é uma solução molecular. Diferença básica. Solução iônica é quando eu tenho solutos que acabam separando íons, que são aqueles que apresentam cargas, né? Os cátions e os ânions. Quando o soluto consegue fazer essa separação pela água, a gente chama de solução iônica. Exemplo, NaCl, sais, né, dissolvidos em água, eles separam o íon positivo do íon negativo. Ácidos, eles separam também íons, eles liberam um íon H+, e vão liberar um ânion, né? Então, também gera uma solução iônica. Que mais? Hidróxidos. Os hidróxidos são aqueles que têm a hidroxila, o hidróxido de sódio, por exemplo. Vai liberar o cátion sódio e a hidroxila, né, como ânion. Então, formou os íons, uma solução iônica também, ou chamada de eletrolítica. Por que eletrolítica? Porque onde tem íons, há capacidade de transporte de eletricidade. Né? Então, por isso que a gente chama que as soluções iônicas também podem ser chamadas de soluções eletrolíticas. As moleculares ou não eletrolíticas é porque não há separação de íons. Exemplo, o açúcar, né? Quando eu dissolvo o açúcar na água, por ter uma natureza polar, tem muito oxigênio, ela se dissolve na água, porque a água também é polar. Só que ela não libera íons. Ela não vai sofrer ionização. Então, ela é uma molécula, e essas moléculas não têm capacidade de conduzir corrente elétrica. Então, originalmente, ela não é eletrolítica. Então, diferença básica. Iônica tem íons, conduz corrente elétrica. Moleculares não têm íons, então não conduzem corrente elétrica.
E uma outra maneira de também classificar as soluções é com relação à proporção soluto-solvente. Então, eu posso ter insaturada, são aquelas que têm uma relação maior de soluto para o solvente, ou seja, a quantidade de soluto não alcançou o máximo que poderia ser dissolvido naquela quantidade de solvente. Saturada é quando não consegue mais dissolver, chegou no limite, então a gente chama que saturou, né? E as supersaturadas são aqueles casos, vamos dizer assim, que pode acontecer desde que você proceda de forma especial, né? Não é muito comum, mas as supersaturadas também podem ocorrer, mas só que elas são muito instáveis. Então, o que mais nós vamos nos deparar é com a insaturada e com a saturada. Isso tem a ver, inclusive, com o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, ele sempre depende da temperatura em que você está fazendo a solução. Um exemplo aqui, ó, o sal de cozinha, o NaCl, a 0 graus, você consegue dissolver até 35,7 gramas em 100 gramas de água. Já a 25 graus, a solubilidade do NaCl já passa para 42 gramas. Veja, então, que com o aumento da temperatura, aumentou a solubilidade. Então, a grande maioria das substâncias funcionam dessa forma. Aumento da temperatura, aumento da solubilidade. Para os sais, tá? Os sólidos. Por que os sólidos? Porque se for gás, o aumento da temperatura diminui a solubilidade. Por exemplo, né? Vou pegar um exemplo. Você pegou lá um refrigerante, né? E coloca um na geladeira, tem dois. Coloca um na geladeira e tem um que ficou na temperatura ambiente. Digamos, como estou aqui em Joinville, né? 32 graus. E depois você abre os dois ao mesmo tempo. Tira da geladeira o que estava lá, ficou lá uma hora mais ou menos, e abre os dois ao mesmo tempo para ver. Né? Lógico que está com a temperatura maior, ele vai perder o gás muito mais rápido. Por quê? Porque os gases dissolvidos em líquidos, se aumentar a temperatura, diminui a solubilidade. Tá? Já é o contrário dos sais, né? Dos sólidos, que a gente é como o NaCl. Bom, supersaturado é uma condição, vamos dizer assim, especial. Você tem que aquecer o líquido e depois diminuir a temperatura lentamente, né? Na prática, isso não existe. Então, pode acontecer? Pode. Né? Mas qualquer variação brusca, temperatura, ou bateu no frasco, o excesso, né, aquilo que está dissolvido a mais, vai para o fundo na forma de precipitado. Tá? Bom, um aspecto importante da solução é a questão da interação soluto-solvente. E a isso a gente chama de solvatação. É quando as moléculas do solvente vão envolver as moléculas do soluto, ou os íons, né, do soluto. Um exemplo aqui é o NaCl. Ó. O NaCl é o sal de cozinha, né? Quando a gente coloca lá em água e mistura bem, e ele se dissolve completamente, dá até a impressão que ele sumiu ali dentro, né? Mas ele não some. Na verdade, é porque os cristais têm a mesma cor, né? Ou não tem cor, né? São cristalinos, né? Eles vão ter o mesmo aspecto da água. Como eles separam em íons positivos e negativos, as moléculas da água, que têm características polares, né? Vão se orientar de forma a envolver esses íons. E quando eu falo envolver, é tridimensionalmente, tá? Aqui a gente só está representando na forma 2D, né? Mas vamos imaginar que ele está totalmente rodeado por moléculas de água. Vejam, como o Na ele tem uma característica positiva, a parte negativa da água é que vai envolver esse íon. Já os íons negativos
são envoltos pela parte positiva da água, que são os hidrogênios que têm essa característica. Então, a essa reorganização é que, vamos dizer assim, a gente pode explicar a solubilidade. Quanto maior a solubilidade, é porque daí a água envolve mais, cada vez mais, esses íons, né? Lógico, tem elementos que são extremamente solúveis e tem outros que são insolúveis, né? Tem uma quantidade muito baixa de moléculas que são dissolvidas, né? Mas, voltando a este fenômeno em que o solvente envolve o soluto, nós chamamos de solvatação. E também a isso a gente chama de solubilidade, né? Que é a quantidade de soluto que eu posso dissolver em uma quantidade padrão de solvente. Geralmente fala em 100 gramas, por exemplo, de água, né? 100 gramas de água. Aqui só para mostrar, né? Se eu pegar um cristal de NaCl, né? Vejam, ele é um cristal, ele é sólido. Quando você joga na água, as moléculas de água se orientam e vão separando o íon positivo do íon negativo. Claro, como é água, essa solvatação a gente chama de hidratação. É que a água vai envolvendo cada íon desse cristal até ele desaparecer completamente. Vejam, dependendo da cor do cristal, a solução vai ter a mesma cor. No caso do NaCl, ele não tem cor, ele é incolor, por isso que ele tem o mesmo aspecto da água. Mas, se nós pegarmos um sulfato de cobre, que tem cristal azul, a solução já vai ter a coloração azul. Tá? Aí esse fenômeno, volto a dizer, né, a gente chama de solvatação. Quando eu tenho uma substância molecular que não sofre ionização, as moléculas de água também se orientam conforme a polaridade dessa molécula. Por exemplo, aqui, ó, a parte dos hidrogênios ligado ao nitrogênio, aqui é uma molécula de ureia, né? Os hidrogênios têm características positivas, então vão ser atraídas pelas moléculas da água, com os átomos de oxigênio da água. Já o oxigênio, ele já tem uma característica negativa, então ele vai atrair os hidrogênios da água, que tem a característica positiva. E por isso que também tem a solubilidade de moléculas de água. Agora imagine o açúcar, que tem vários átomos de oxigênio e de hidrogênio. Também vão se orientar, vão fazer com que a água se oriente para poder dissolver completamente essas moléculas. Aqui, né, ó, se vocês observarem a vitamina C, vitamina A. A vitamina C, ó, tem mais oxigênios e hidrogênios que facilita a solubilidade da vitamina C. Até a gente diz que a vitamina C ela é hidrossolúvel. Ela é solúvel em água. Então, não adianta tomar muita vitamina C, porque o excesso no nosso corpo vai ser eliminado pela urina, né? Agora, a vitamina A, vejam só, ela tem apenas uma hidroxila aqui, ó, bem no cantinho. E ela tem um corpo todo composto por carbonos e hidrogênios. Ela já vai ter uma característica mais apolar, ou seja, ela não vai ser tão solúvel em água quanto a vitamina C. Então, a gente já disse que ela já não é tão hidrossolúvel, ela já vai ser lipossolúvel. Os solventes orgânicos, ou, no nosso caso, né, a gordura. Então, se eu consumo bastante vitamina A, ele vai ser armazenado no tecido adiposo. Né? E quando precisar, ele vai lá, busca no tecido adiposo e usa. Tá? Bom, vamos agora partir para essa outra maneira de também determinar, né, as soluções, a gente chamar de concentrado ou diluído. Vejam, quando eu falo concentrado ou diluído, eu estou falando de uma comparação. Para comparar soluções, só posso ter soluções do mesmo soluto solvente. Por exemplo, aqui ele está falando, né, que tem uma solução
300 gramas de sal para 1 litro de água. E aqui embaixo ele está falando de 10 gramas do sal para 1 litro de água. Então vejam que ele está usando o mesmo soluto e mesmo solvente. Não posso comparar solutos diferentes, solventes diferentes, só para saber a solubilidade, tá? Mas no caso concentrado ou não, o diluído é só para o mesmo soluto e mesmo solvente. Vejam, 300 gramas de sal para 1 litro de água. A gente já pode dizer que está bem concentrado, né? Já 10 gramas de sal para 1 litro, já posso dizer que está diluído em comparação com a primeira. Então, quando eu uso os termos concentrado e diluído, é sempre para comparação entre duas soluções. Bom, mas, como eu tenho uma relação soluto-solvente, eu posso trabalhar com quantificação, e devo trabalhar com quantificação, porque química analítica quantifica também, determina a qualidade, mas também determina a quantidade. Né? E o que muitas vezes é isso que importa para nós, né? Determinar a quantidade de componentes, né, dentro do que a gente vai estudar, né? Por exemplo, vinho, mosto, né? Então, geralmente as concentrações, elas têm a ver com a relação entre um composto, um componente, né, de interesse, e a quantidade total da minha mistura, da minha solução. Então, eu posso trabalhar com quantidade de soluto por quantidade de solvente, ou quantidade de solução, que é a soma total do soluto com o solvente. Tá? Então, geralmente, a gente trabalha com, né, gramas por litro, ou trabalha com porcentagem. Por exemplo, né, com a calamidade sanitária que a gente está vivendo ainda, né, um produto ficou muito em evidência, que é o álcool 70. O 70, ele tem a ver com porcentagem. É 70% de álcool e os 30% que faltam são, no caso, né, água. Então, álcool 70 quer dizer isso, que eu tenho 70% de álcool e 30% de água. Tá? Que é uma solução ideal para o quê? Para combater, né, bactérias, fungos, vírus também, que dele acaba exterminando completamente esses tipos de micro-organismos. Né? Mas nós também podemos falar em partes por milhão. Quando eu falo 1 ppm, quer dizer o quê? Que eu tenho 1 miligrama do soluto para 1 litro da solução. Ou partes por bilhão, 1 micrograma de soluto para 1 litro de solução. Tá? Então, é dessa forma que a gente pode encontrar, né? Ou também através do que a gente chama de mol por litro, né? Que a gente já vai mostrar que é a molaridade. Não podemos esquecer, muitas vezes a gente pode utilizar alguns prefixos para indicar a quantidade, né? Por exemplo, né, 10 na sexta é o mega, né? Símbolo M maiúsculo, né? Isso a gente ouve muito para a questão da informática, né? Megabytes, né? 10 na terceira quilo, né? Fator daí 10 na menos 3, 10 na menos 6, 10 na menos 9, 10 na menos 12, né? Mililitro, miligrama, 10 na menos 6, microlitro, micrograma, 10 na menos 9, nano está muito em voga aí nos últimos 20 anos, né? Quer dizer, nano pode ser nanométrico, né? Nanolitro. E o pico, já veja que é 10 na menos 12, né? Já são os submúltiplos. Cuidado que os símbolos que representam cada um desses prefixos são totalmente diferentes, né? Então, nunca confundir um M minúsculo com o M grego, né? Porque eles vão representar quantidades diferentes, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. E a relação entre eles, né? Por exemplo, aqui, né? 0,001 grama é a mesma que 10 na menos 3 gramas. Já 1 miligrama, né, é 1000 micro
gramas. Então, tem que cuidar com essas relações de quantidade. A questão da porcentagem, né, como eu já falei, da questão do álcool, né, essa porcentagem ela pode ser em porcentagem peso por peso, peso por volume ou volume por volume. Então, professor, como é que eu vou saber essa relação? Volume por volume é quando eu tenho dois líquidos misturados. É o caso do álcool. O álcool, eu tenho, quando eu falo álcool 70, é 70% de álcool, 30% de água. 70 mililitros de álcool e mais 30 mililitros de água, para fechar os 100%, né, ou 100 mililitros. É sempre dessa forma. Né? Tá? Então, vejam que, por convenção, né, tanto peso por volume ou volume por volume podem ser omitidos para soluções aquosas abaixo de 1%. Por quê? Porque daí ela é muito diluída, então não acaba precisando computar, né? Aqui, unidades, né? É bom não esquecer esses detalhes de como eu vou fazer essas conversões, né? De grama para quilo, né? Se eu tenho gramas e quero passar para quilo, eu tenho que dividir por 1.000, né? Se eu tenho quilo e quero passar para gramas, eu multiplico por 1.000, e assim por diante. Quando a gente vai trabalhar na questão de fazer soluções, geralmente a gente trabalha com grama. Tantos gramas para fazer uma solução, gramas por litro, coisa parecida, tá? Então, quando a gente fala em porcentagem, né? Eu vou usar, em peso para o volume, eu vou usar o quê? Massa do meu soluto dividido pelo volume total. Sempre. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, 5 gramas de NaCl dissolvidos em água até formar 200 ml de solução. Vejam, 5 gramas por 200. Multiplico por 100 para encontrar em porcentagem, que no caso deu 2,5%. Tá? A solubilidade, geralmente, do NaCl, salina, né, é 0,9%, né, de peso por volume. Isso aqui, geralmente, 0,9 equivale ao soro, né, soro caseiro, né. Agora, quando tenho peso por peso, é sempre a massa do soluto pela massa total. Geralmente para aquelas soluções sólidas, né? Por exemplo, aqui, 5 gramas para 200 gramas da solução, vai dar 2,5% também, né? Volume por volume, aí eu tenho que pegar o volume do meu soluto pelo volume total. Vejam, eu posso ter mais do que um soluto, mas aí eu vou estar sempre traçando porcentagem para cada soluto, tá? Aqui as outras concentrações, né? Soluto, ppm, ppb. Vejam, eu tenho aqui, ó, sempre a massa do soluto dividido pela massa da solução, multiplicado por 10 na sexta. Aí dá o que a gente chama de ppm. Por quê? Porque a massa do soluto vai ser muito pequena. Mesma coisa do ppb, partes por bilhão. Massa do soluto dividido pela massa da solução, vezes 10 na nona. Né, porque é bilhão já aqui, milhão é 10 na sexta. Uma outra maneira também de relacionar é quando eu tenho ppm, né, miligramas por litro, ou miligramas por metro cúbico, quando é gás, por exemplo. Né? Se eu não me engano, o monóxido de carbono, ele se torna mortal quando ele está a um nível de 20, superior a 20 ppm. Vejam, ppm, 20 partes, 20 miligramas por metro cúbico. Quando alcança esse nível de CO, né, de monóxido de carbono, já começa a ficar problemático. Mesma coisa se você está numa garagem fechada com o carro ligado, né? O nível de CO2, à medida que ele vai aumentando, ele vai retirando o oxigênio, também pode provocar problemas para as pessoas, né? Bom, a mais utilizada por nós no laboratório é
o que a gente chama de molar. Molar tem a ver com mol por litro. Vejam só, a massa dos elementos químicos, né, dos átomos, ela é uma massa muito reduzida, porque ela tem a ver somente com a parte nuclear do átomo, ou das moléculas, né, dos núcleos que formam as moléculas. Então, quando eu falo mol, é quando eu junto uma quantidade suficiente de átomos ou de moléculas para poder conseguir uma massa que eu possa pesar, que eu possa usar um equipamento e medir essa massa. Esse número é o que a gente chama de número de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 na 23. Então, se eu pegar moléculas, eu tenho que pegar essa quantidade suficiente. E aí, quando eu pego essa quantidade suficiente, eu consigo fazer a conversão da massa. Vamos pegar o seguinte, deixa eu voltar lá para a nossa sala, deixa eu pegar aqui uma lousa interativa. Lá. Então, imagine o seguinte, deixa eu colocar aqui um pano de fundo escuro. Ok. Vamos imaginar que eu tenho um átomo, né? Um átomo de ferro. O ferro, ele é o elemento de número atômico 26, mas ele tem aproximadamente 56 de massa. O que significa isso? Que ele tem além dos prótons, né, os 26 prótons, ele tem mais 30 nêutrons, aproximadamente. Então, esse 56 aqui, ó, representa a massa dele, 56 unidades. Por que a gente chama de unidades? Né? Porque tem que imaginar o seguinte, é uma dimensão muito reduzida, a gente não consegue medir a massa de um átomo. Mas quando eu pego aquele número de Avogadro, né, quando eu consigo reunir ali 6,022 vezes 10 na 23 átomos, isso ali vai dar 6 sextilhões de átomos, eu consigo converter essas unidades aqui para o que a gente chama de grama. Então, equivale a 56 gramas. Só que daí, essas 56 gramas, eu não vou chamar mais de um átomo, eu vou chamar de 1 mol de átomos de ferro. Então, um mol é uma unidade que foi criada para que a gente possa converter as unidades de massa atômica para gramas, ou unidades de massa molecular, a massa das moléculas, para gramas. Né? Um outro exemplo, né? A água, o H2O, né? Tenho 2 átomos de hidrogênio e tenho 1 átomo de oxigênio. Cada hidrogênio equivale a 1 unidade. Então, a gente tem 2 átomos, isso equivale a dizer a 2 unidades de massa atômica. Cada oxigênio vale 16 unidades. Então, eu tenho somente 1, então é 16. Então, a massa da molécula toda vai ser o quê? A soma de todos os átomos, né? Da massa dos átomos, que vai dar 18 unidades de massa atômica. Agora, se eu pegar esse número aqui de moléculas de água, eu já consigo pesar isso, já consigo levar isso para uma balança, né? Então, eu consigo converter para 1 mol. Então, quando eu falo em 1 mol de moléculas de água, eu estou dizendo que eu tenho 18 gramas da substância água. Tá? Então, por isso que a gente chama de mol. Tá? É a maneira como eu vou lidar. Então, eu tenho esse número de moléculas quando eu falo mol, ou de átomos, ou de moléculas, e assim por diante. Por que isso é importante? Porque como a gente usa o mol no laboratório, a gente vai trabalhar direto com isso. Então, vamos imaginar o seguinte,
Digamos que eu falo ali que eu tenho 1 mol por litro de NaCl. Quantos gramas eu precisei dissolver em água até completar 1 litro de solução? Quantos gramas eu dissolvi em água suficiente para dar esse 1 mol por litro? Desculpe. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma tabela. Se eu não sei, né, a massa de cada um deles, eu tenho que pegar uma tabela. Então, eu peguei aqui uma tabelinha. Não é aqui, desculpe. Peguei aqui uma tabelinha. Você vai encontrar, né, na internet, ou tem já para vender em cartão, né? Tabelas diversas. Né? Aqui tem, por exemplo, ó, quando você passa o cursor, ele já vai dando qual é o símbolo, qual é o número atômico, qual é o número de massa. É justamente esse número de massa que a gente vai pegar. Ó. Então, no manganês, ó, ele tem 54,938. 54,9. Né? Se eu pegar o Na, ó, ele tem 22,99. O ideal é pegar todos esses números, tá? Após a vírgula. Né? O oxigênio, 15,999, praticamente 16, né? Aí dá para até arredondar. É NaCl. NaCl, cadê o Cl? Aqui, ó. 35,453. 35,45. O ideal é pegar todos esses valores, né? Para não ter problema. Então, ou você vai encontrar assim, ó. São tabelas mais simples, em que, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, onde você vai poder observar, ó, ele vai indicar onde que você encontra a massa. Na verdade, aqui está falando que é peso atômico, mas é massa, tá? Número de massa. Vejam, então, aqui, ó, o berílio. Ele tem um número atômico 4. Isso quer dizer o quê? Que ele tem 4 prótons, 4 elétrons. Mas a massa dele, ó, é 9,0122 unidades. Porque ele tem 4 prótons, então ele deve ter 5 nêutrons. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai analisar. Procure sempre pegar ou massa atômica ou peso atômico. Bom, o que nós queremos? Nós estamos falando do NaCl. Então, olha, nessa tabela está 22,99 para o sódio. Então, eu vou lá para a minha... E vou colocar aqui, ó, o sódio tem uma massa de 22,99. Como ele está falando em mol, eu vou colocar em gramas. Mas e o Cl? O Cl, então vou lá para o Cl e vou procurar o cloro, né? O cloro está do outro lado da tabela. Aqui, ó, 35,45. Então, eu vou lá para a nossa 35,45. Mas a substância não é só o sódio e não é só o cloro. São os dois juntos. E vejam, ó, não tem nenhum número indicando nada aqui. Quer dizer que é um átomo de sódio com um átomo de cloro. Então, eu somo os dois. Então, aqui vai dar 4, né? Vai dar mais 4. Passo 1 para cá. Vai dar 8. E vai dar 58,44 gramas. Então, quer dizer o quê? Que para chegar a 1 mol por litro de NaCl, eu tenho que pegar 58,44 gramas desse NaCl. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou para a balança, pego e peso, né, essa massa, vou medir essa massa, e aí eu vou dissolver daí em um balão volumétrico para 1 litro, coloco ele lá dentro e vou colocando água, geralmente água deionizada ou água destilada, até completar o volume de 1 litro. E aí eu fiz uma solução 1 mol por litro. Tá? Então é desta forma que a gente acaba fazendo. Então vejam. Deixa eu botar aqui embaixo.
Vejam só, então, como é que eu faço uma solução? Eu preciso descobrir a massa, né? Descobrir a massa necessária para fazer a solução. Depois que eu descobri a massa, o que eu faço? Vou pesar, né? Vou para a balança essa massa. Depois que eu pesei, eu coloco no balão volumétrico. E depois eu completo com água até chegar no volume que eu quero. Então, esses são os passos, vamos dizer assim, né? Para a gente fazer uma solução. Então, lá no nosso curso, então, quando eu vou falar das soluções, ele está mais conciso, né? Ele vai indicar ali certinho, ó, o que são as soluções, os conceitos, aquilo que eu tracei desde a matéria, mas, né, os conceitos de solução, o que é solvatação, que é importantíssimo, né? O que são concentrações, como eu posso expressar essa concentração, ou grama por litro, ou mol por litro, né? Ou ppm, ou ppb, ou a porcentagem, né? E como preparar. Veja bem, aqui tem inclusive um vídeo que foi feito por estudantes lá do campus, né? Então a gente colocou aqui, né, foi justamente para química analítica, né? Deixa eu tirar aqui E eles produziram na nossa aula de química analítica, né? Ali no curso, se não me engano foi 2019, em que eles vão mostrar como fazer, espero que vocês assistam, né? Como fazer a solução. Então, vai precisar de alguns equipamentos, né? Ou algumas vidrarias, aquelas que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Algumas delas. Então, ali, ó, nós temos pipeta Pasteur, que é justamente para pegar, corrigir o volume, uma espátula, né, para pesagem, um bastão de vidro, um copo de Becker, né, um funil, justamente para colocar o líquido, e aqui o balão volumétrico. Né, o balão volumétrico é aquele que só tem um único volume. Água destilada, né, o hidróxido de sódio, né, o NaOH, né, veja que ali ele já dá, inclusive, a massa, né, o peso molecular, muitas vezes o rótulo faz isso. Deixa eu só voltar aqui para vocês observarem ali, ó. Opa. Parei antes. Aqui, ó, aqui embaixo está dizendo, ó, o PM. Geralmente o frasco ele diz isso, tá? O frasco dá aqui todas as informações do elemento, a massa que tem dentro do frasco, né? Ou que originalmente tinha, né? O nome, a fórmula e dá a massa dessa substância. Ó, ele está dizendo que é 40, né? Deixa eu voltar lá só para mostrar para vocês na nossa luz. Ele está dizendo que é 40. Por quê? Ó? Olha a fórmula. NaOH. Tenho o elemento sódio, tem o elemento oxigênio e tem o elemento hidrogênio. Vejam só, o Na é aproximadamente 22,99. O oxigênio é 16. E o hidrogênio é 1. Então, se eu somar esses três, ó, só tem um átomo de cada. Vai me dar 40 unidades. Se eu falar em mol, 40 gramas. Tá? Deixa eu voltar lá. Então, ele vai fazer uma solução do NaOH. Olha, ele está fazendo aqui para 1 mol, 40 para 1 mol, só que ela vai usar 10 gramas. Então, vai usar 250 para poder fazer essa solução. Então, vai pesar. O ideal era pesar numa balança analítica, dependendo
para o que você vai usar a solução. Quanto maior a precisão, então você vai para uma balança analítica. Se não tem tanta precisão, você vai para uma balança semi-analítica. Então, viu ali, ela pesou, depois que ela pesou a massa correta, ela vai umedecer, né, com água destilada. Não pode esquecer que alguns átomos, né, liberam calor quando são dissolvidos em água. É o caso também do hidróxido de sódio, ele libera o calor, né? Então, para completar depois no balão, você tem que esperar ele esfriar, né? Porque senão ele sofre uma degradação, você está podendo incorrer num erro de volume. Então, depois que você dissolveu, lógico, cuidado, né? O volume não pode ser superior ao volume do balão, né? Você passa para o balão, tem que sempre lavar com bastante cuidado para retirar todo o Na que você pesou, né? Passar para dentro do balão, e depois você completa com água até chegar no volume desejado, que ela está fazendo para 250 ml, né, o balão de 250. Ela está fazendo 1 molar, ela fez o cálculo para chegar 250 ml, 1 molar. Então, 1 molar seria 1 mol por litro, 40 gramas. Mas como ela não quis fazer 1 litro, ela fez só 250 ml, qual seria a massa proporcional? Então, seria aquela dividido por 4, que vai dar, de 40, seriam 10 gramas, né? E depois, para completar o volume, ela vai com a pipetinha Pasteur só para poder chegar no volume correto. Depois que chegou no volume, né, homogeniza bem, para que não fique com zonas, né, de concentração diferente. Depois que você terminou, você tem que colocar num frasco com etiqueta, né, indicando quem fez, o dia que fez, qual é a concentração, qual é a substância que tem ali, né? Então, no caso, é uma solução aquosa de NaOH, que está na concentração de 1 mol por litro, né? Então, ó, 1 molar, 1 mol por litro, tá? E aqui está dizendo, né, quem são as pessoas que participaram do vídeo, tá? Depois vocês assistem e escutem, né, o que ela tem para dizer. E um outro aspecto da solução, muitas vezes, é o que a gente chama de diluição. Lembra que a gente falou de concentrado e diluído? Então, imagine o seguinte, quando você vai fazer um suco, né? Tem pessoas que nunca olham, né? Nunca leem, né? Qual que é a indicação do suco, né? Ou um suco de pacotinho, né? E coloca lá numa quantidade de água. Muitas vezes ele erra a concentração, ele fica muito forte. O que aquela pessoa faz? Coloca mais água. Por quê? Porque daí vai diluir a concentração. Mesma coisa é com as soluções. Geralmente, quando a gente vai para o laboratório, o que a gente faz? A gente faz uma solução mãe. A solução mãe é aquela que tem uma concentração maior, porque a partir dela eu posso fazer as diluições. Bom, quando eu vou fazer uma diluição, gente, tem que pensar o seguinte, ó, eu tenho uma solução é a junção de um soluto com um solvente, certo? Não posso esquecer isso, solução, pelo menos, tem que ter um soluto e um solvente. Agora, se a concentração aqui está muito grande, o que eu posso fazer? Eu vou adicionar mais solvente. A minha solução inicial, ela vai gerar uma solução diferente, de concentração diferente. Eu vou chamar de solução 2. A minha solução inicial, que era 1, quando eu adiciono mais solvente, vira uma solução 2 de concentração diferente, em que a relação do soluto e solvente está diferente, porque eu coloquei mais solvente. Então, aqui eu posso dizer que ela estava concentrada, ou tinha uma concentração. Quando eu coloco mais solvente, ela fica diluída, porque diminui a concentração. Se eu quisesse fazer o contrário, eu teria que tirar o solvente, né?
Só que para isso eu teria que evaporar, então, o solvente. Aí acontece o contrário. Da diluída, eu passo para ser mais concentrado. Né? Mas geralmente a gente faz a diluição. Então, por exemplo, se está em gramas por litro, se está em mol por litro, eu posso saber qual é a concentração que vai ficar, né? Geralmente a gente trabalha com, vou chamar de molaridade 1, volume 1, igual a molaridade 2, volume 2. Então, digamos que eu tenho ali, ó, uma solução de, sei lá, 3 mol por litro. E qual é o volume que eu tenho que pegar, então, dessa solução para formar uma solução de 1 mol por litro e eu quero um volume de, sei lá, 2 litros. Então, qual é o volume que eu tenho que pegar dessa solução inicial? Veja que agora é matemática, né? Então, o volume inicial que eu tenho que pegar vai ser 1 vezes 2 é 2, né? Dividido por 3. 2 terços. Então, 2 terços dessa solução concentrada para chegar naquele volume lá. 2 terços de litro, né? Não posso esquecer que o volume aqui vai ser em litros, tá? Então, vejam, professor, mas como é que isso se processa na prática? Se ela for de água, né? Digamos, se eu tenho uma solução de NaOH, o solvente é a água, então ele é NaOH em água. Digamos que eu tenho aqui 1 mol por litro, mas eu não quero 1 mol por litro, eu quero menos, quero 0,1 mol por litro. Eu vou pegar uma quantidade suficiente dessa solução, vou adicionar água suficiente até chegar na concentração que eu quero. Geralmente a gente faz com balão volumétrico, né? A gente pega, calcula certinho qual é o volume que eu preciso para chegar naquela concentração. Tá? Por que a gente faz isso? Por uma questão de praticidade, para não precisar ficar toda hora pesando a quantidade exata, dissolvendo em água no balão e assim por diante. Então, geralmente, a gente tem soluções estoques, já que a gente chama também ou solução mãe ou solução estoques, tá? Então, eu peço que vocês leiam com atenção, né? Vejam aqui como é que se faz. Aqui, inclusive, nesse vídeo, né, ele vai mostrar como é que se faz a diluição. A diluição de uma solução para outra, como é líquida, a gente trabalha com pipetas volumétricas. Por que a gente usa a pipeta volumétrica? Porque as pipetas graduadas trabalham com volumes variáveis. Então, ela tem uma precisão menor, enquanto que uma pipeta volumétrica, ela tem um único volume. Então, eu garanto uma precisão maior na hora de pegar esse volume. Por quê? Porque elas são calibradas justamente para aquele volume. Enquanto que as graduadas, elas não têm essa calibração. Como o volume é variável, isso depende muitas vezes também da habilidade de quem vai manusear essa pipeta. Então, a precisão dela é menor na graduada. A volumétrica, não. Tudo que é volumétrico é calibrado para aquele volume. Então, quando eu falo, por exemplo, um balão volumétrico de 250 ml, ele foi calibrado para aquele volume. Então, ele está calibrado ali e a variação de volume, ele fica na segunda casa, geralmente, após aquele volume. Então, é 250 ml, mais ou menos 0,1 né, de variação. Então, para ter uma maior precisão. Já as pipetas graduadas, elas não chegam na segunda casa, elas ficam na primeira ou, né, na primeira casa, tá? Então, essa é a diferença básica. Bom, mas, como todo o estudo que nós vamos realizar, né, o estudo de soluções também tem uma atividade e tem um material aqui, um material complementar. Então, aqui, ó, ele está falando justamente da solução de hidróxido de sódio, molar, né, mol por litro, e tem 4 itens para você responder. Então, vocês têm até a próxima
Desculpa, aqui foi botado domingo, mas tem alguma coisa errada aqui. Eu já vou arrumar ali, tá? É na próxima terça-feira. Hoje é dia 30, né? Tem alguma coisa errada aqui. Já vamos conferir, já vamos arrumar aqui. Não, professor, pela data ali já era para ter entregue. É, tá. Não, Não, sabe por que que é? Porque como eu importei da turma passada, né, ó, 2020, não. Hoje é dia... Por isso que é bom olhar, né? Dia 30, nós estamos em novembro de 2021. Então, a partir das 14 horas, tá ok. E nós vamos entregar no dia 7, só que de dezembro de 2021, às 23 horas. Aqui, então, no dia 8, para me avisar, data limite. E aqui, dia 9. Mas não é fevereiro. Dezembro. Pronto. Agora já vai. Vamos olhar lá para nossa. Ó, 7 dias e 8 horas. Já tá dentro já. Certo? Então, vocês vão fazer um arquivo e vão mostrar o que ele está pedindo aqui. E aí vocês vão postar coisa bem simples dentro daquilo que a gente falou hoje, tá? A gente nunca vai fugir do que a gente está falando, tá certo? Esse é um item que, quando voltarmos, né, tivermos a oportunidade de ir para o laboratório, vocês vão fazer essa solução, como a menina lá da turma de 2019 fez, né? Ali eles estavam mostrando um tutorial, o que você precisa fazer, né? Professor, diga. a gente usa muito isso quando a gente vai fazer os banhos das uvas, né? Sim. Por quê? Porque você precisa de uma certa concentração, né, do produto. Então, se você botar demais, pode prejudicar. Por exemplo, faz uma calda bordaleza, né, que é sulfato de cobre. Se você colocar numa concentração muito alta, você queima a planta, né? Você vai prejudicar a planta. Se você coloca numa quantidade muito baixa, você não vai matar o fungo que você quer matar, não é isso? Então, tem que ter aquela concentração. Muitas vezes, o técnico deixa lá, ó, tem que fazer dessa forma. Não é porque ele quis fazer dessa forma, é porque é a forma mais eficiente para você não matar a sua planta, né? Entendeu? Isso eu vi agora nos últimos 30 dias, que devido ao excesso de chuva, tudo, não estava ocorrendo a fotossíntese, né? Aí não dava os dias de sol. Aí o rapaz da EPAG teve aqui, analisou, ele só dá 3 banhos de aminoácidos, que vai funcionar. Nas 3 semanas seguintes, dá 3 semanas. E elas estavam meio amareladas, assim, as uvas. Aí agora, essa semana eu cheguei, tu já vê, já estão tudo verde de novo. Por quê? Com o sol que está vindo, mas os aminoácidos ajudaram a ela na concentração certa, né? Sim, deu um estímulo, né? Para ela poder fazer a fotossíntese, né? São todos os detalhes que você precisa ter, né? E seguir a risca, né? Vamos dizer assim, a fórmula, né? Que ele pediu, né? Para poder fazer a solução adequada. Né? De mais tu intoxica, de menos tu está jogando dinheiro fora. Exatamente. Não está resolvendo o teu problema. Então, é isso, pessoal. Alguma dúvida? Algum questionamento? Olha, eu volto sempre a frisar, tá? Se porventura vocês tiverem qualquer dúvida durante a semana, me mande uma mensagem, professor, estou com um problema, que a gente resolve, né, da melhor maneira possível, tá certo? Fala, Bruno. Bom, para esse trabalho para entregar hoje, tem que ser um artigo científico? O ideal, né? Por quê? Porque o artigo científico vai ter lá a questão de como ele fez a coleta, né? Das amostras, né? Perfeito. Tá? Se tiver alguma revista que fale algum procedimento, né? Ou fala da amostra, né? Pode utilizar, mas geralmente é o científico que usa essa técnica de falar sobre a amostragem, né? Tá certo? Não perca o prazo. Se tiver qualquer problema, porque geralmente é assim, né? A gente deixa sempre para a última hora, né? Aí, quando vai chegar lá para colocar, dá um probleminha, né? Como, caiu a luz, caiu a internet, caiu não sei o quê, né?
Mas tudo a gente conversa. Então, se tiver problema, converse com a gente, me manda mensagem que a gente resolve. Ok? Dúvidas? Se surgir, a gente pergunta aí, professor. Beleza, então. Então, eu agradeço a vocês, né? E boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, boa semana. Tchau. Obrigada, professor. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.